começando a estudar física, precisa melhorar a base e tal, precisa pegar alguns conceitos básicos. E essa questão é um dos tipos de questões que trabalha esses conceitos básicos. E por isso eu estou fazendo esse vídeo para reforçar de material no YouTube de questões básicas, tá? Então, bom, vamos lá. Um carro a 180 km por hora, aliás, 108 km por hora, desculpe, se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem de um caminhão que está a 72 km por hora, conforme a figura. Ambos realizam um movimento retilíneo uniforme durante todo o percurso. O tempo, em segundos, que o carro leva para ultrapassar o caminhão do ponto A chegar à mesma posição do ponto B em relação ao referencial X é igual a... Bom, antes de a gente começar a realmente fazer a questão, a gente tem que prestar atenção em umas coisas que são importantes, certo? Aqui nessa questão. Seguinte, vamos começar de cima para baixo. Um carro está a 108 km por hora. Quando a gente é estudante e começa a fazer muitas questões, a gente começa a perceber que certos números são padrões, certo? Por que são padrões? Porque eles se repetem. Por que eles se repetem? Porque isso facilita o aluno a lembrar de como convertê-los para outro sistema e assim o aluno se preocupar com outras coisas além desse primeiro conceito de forma mais básica. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Aqui nesse primeiro parágrafo tem um carro a 108 km por hora se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem de um caminhão que está a 72 km por hora. A gente sabe, aliás, nós sabemos, português, enfim, sabemos que existem na física dois sistemas, né? O sistema internacional e o sistema usual, né? Que a gente fala diariamente e tal, que é o quilômetros por hora. Só que o internacional é metros por segundo para velocidade, metros por segundo ao quadrado quando se fala em aceleração, que mais? Metro quadrado quando se fala em espaço, metro quando se fala em comprimento e assim por diante, né? Então, o que a gente teria que fazer aqui para facilitar nossos cálculos? A primeira vez que a gente olha assim essa questão, a gente olha vê se todas as unidades estão no SI, certo? O que é o SI? É o Sistema Internacional. Bom, vamos lá. Velocidade tá? Velocidade não tá. Vou ter que transferir velocidade para SI. A medida aqui está? Está. Que ele fala aqui, cadê? Em relação ao referencial X, o referencial X está no SI? Está, tá aqui, metros. Então, para facilitar, vamos fazer tudo em metros, certo? Até porque, no final, a questão pede que o carro... Cadê? O tempo em segundos. E o tempo no SI é em segundos, entendeu? Então, se você fizer uma coisa que não é no segundo, no SI, desde o começo, no final, você vai dar uma resposta que não é no SI. E você vai ter que converter, só que pode ser que você erre, entendeu? Eu diria que é muito mais seguro você começar a fazer desde o começo no SI. Mas enfim, vamos começar realmente a questão agora. Vamos lá. 108 km por hora é o que? É a mesma coisa que 30 metros por segundo ao quadrado. Aliás, 30 metros por segundo. Quadrado é aceleração, certo? 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Então, perceba, o carro está com 108 km por hora e o caminhão está a 72 km por hora. Daqui para cá dá, deixa eu ver, 36 km por hora de diferença. Então você vai ter que transferir para o SI. 36 é o número exato que multiplica 3,6 vezes 10. Ou seja, você tem uma velocidade x, por exemplo, em km por hora, e você multiplica por 3,6, você vai ter no SI essa velocidade de km por hora, certo? Aqui seria 30, aliás, é 30 e aqui é 20, aliás, é 20, porque 10 é 36
10 é 36, 20 é 72 e 30 metros por segundo é 108 km por hora, certo? Beleza. Sabendo disso, vamos lá continuar a questão. Segunda consideração, a gente tem também que saber que aqui está a frente do carro e aqui está a traseira do carro. Aqui está a frente do ônibus e aqui está a traseira do ônibus. Veja, o ônibus começa aqui e termina aqui, o carro começa aqui e termina aqui. Então, veja também que a posição em relação ao referencial X, ela é medida em metros e ela mede também o comprimento dos veículos, né? Então, o do carro tem quantos? Tem de 3 para 0, tem 3 metros, né? O comprimento do carro é 3 metros. Do caminhão, começa aqui e termina aqui. 27 menos 3 tem 24 metros. Então, pessoal, a gente vai ter que considerar que o espaço total do carro vai ter que percorrer, vai ser da distância da parte dele de costas até a frente do caminhão. Por quê? Porque é essa distância em que o carro vai ter começado e terminado por completo a ultrapassagem do caminhão, certo? Pela esquerda, sempre. Enfim, para quem vai tirar habilitação futuramente vai ver que é pela esquerda, no Brasil. E é isso. E outra coisa, essa questão ela não é considerada aquele tipo de questão em que você considera como um ponto material. Se fosse um ponto material, o carro é só um ponto material. O caminhão é bem grande, vamos considerar o carro um ponto material. Mas ela não é, por quê? Porque está bem enfático que o referencial X está mostrando o comprimento do carro aqui, 3 e 0. Agora, se a questão falasse em ponto material, aí a gente poderia considerar o carro, se fosse uma moto, seria mais fácil uma moto, né? Porque é mais fácil considerar um ponto material uma moto, uma pessoa, uma bicicleta, ultrapassando um veículo, vamos supor, um caminhão assim, desse comprimento aí parado, a gente consideraria isso, entendeu? Porque não é tão... Porque esse veículo já não seria tão comprido como é um carro, entende? Aquelas motos normal, não aquelas motos grandes, porque a gente sabe que tem moto que é mais comprida, aquelas Antigona e tal. Mas enfim, não é o caso de o veículo que irá ultrapassar ser considerado ponto material. Se não é, então a gente vai considerar que o espaço total é 27 metros, certo? Porque vai desde a traseira do carro até a frente do ônibus. Beleza. Então, a diferença de velocidade do veículo que está do veículo maior para o veículo menor é 10 metros por segundo. Então vamos colocar logo aqui. Cadê? Tá aqui. Deixa eu ver esse daqui. V igual a 10 metros por segundo. Beleza? Pronto. O espaço que ele vai ter que percorrer, o espaço total, eu vou chamar ele de ΔS. Não, vou colocar D mesmo. Não, vai ser ΔS. Por quê? Porque tem que ser analítico com essas coisas, certo? É bom sempre você, mesmo que você saiba, você colocar assim, porque se você errar alguma coisa, você, caramba, peraí, deixa eu olhar aqui as contas direitinho e tal. Enfim, o espaço final é o quê? O espaço final a gente sabe que é 27, mas o espaço final, por definição, é o espaço final, que é 27, que é o que vai percorrer, menos o espaço inicial, que é o que começou lá atrás, 0, certo? Isso aqui não considera. Então, é basicamente fazer um V igual ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média é igual a 27 dividido por ΔT. A velocidade média 10, ΔS 27 e o T. Isso a gente sabe, o que está aqui vem para cá e o que está aqui vem para cá. Então fica 27 dividido por 10, ou seja, 2,7 segundos. Certo? Então o item dessa questão é muito simples, é o item C, certo? 2,7 segundos.
É o tempo que ele quer? Então pronto, é só 2,7 segundos, beleza? Não tem segredo essa questão. Eu demorei nessa questão para explicar para vocês, por quê? Porque essa questão tá simples, mas é com as questões simples que você aprende a saber futuramente interpretar questões mais difíceis, entendeu? Se você é analítico numa questão simples, quando você pegar uma questão complexa, você vai ser analítico também. Só se você não quiser, aí você vai ser sim, você vai resolver a questão e tal, mas tem questão que você não vai resolver dando uma olhada rápida como você pode resolver essa, entendeu? Então, para você ser mais analítico, eu preferi fazer essa questão de modo mais pausado, explicando o que você tem que prestar atenção e tal. E é isso. Espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui. Acho um pouco difícil, mas é isso, pessoal. Em breve trarei mais vídeos aí. Um abraço e bons estudos.